Hora de conversar com Dora Kramer. A primeira viagem internacional de Lula à Argentina rendeu. O presidente criticou Jair Bolsonaro, chamou o ex-presidente de genocida, trouxe o assunto do BNDES financiando obras fora do Brasil, fez elogios indiretos aos governos de Cuba e Venezuela. Tem muita carne ao redor desse osso, Dora. Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, menino, sobrou para todo lado, tem muita coisa para a gente comentar. Eu vou deixar de lado essas referências ao ex-presidente Bolsonaro, que isso o presidente atual faz todo dia, né? Então já não é novidade. O que a gente tem aí, primeiro, o caráter, o significado dessa viagem, muito. É muito bom, é um sinal muito positivo, que é o Brasil tentando, acho que tentando mais do que tentando, vai retomando seu papel na tentativa de recuperação da imagem internacional, que eu acho particularmente que será bem sucedida, substituindo o conflito pela diplomacia, com uma posição amigável, com disposição de conversa, de reocupação daquele lugar de liderança que é natural do Brasil na América do Sul, enfim, sob esse aspecto, mais do que necessário, preciso, muito boa viagem do presidente Lula. Agora, eu destacaria dois pontos. Nessa questão, Megali, que você apontou aí, com promessas de crédito, financiamentos, BNDES à disposição, vamos ajudar os países, como se o país, como se o Brasil estivesse numa posição absolutamente confortável, não é? Aliás, não precisava nem ser absolutamente confortável, como se tivesse numa posição aquela lá do primeiro governo Lula. E, aliás, bom, essas concessões de crédito, de benesses também, não deram, diga para dizer o mínimo, assim, muito certo. E essas promessas, esses acenos do presidente Lula, elas contradizem a posição dele mesmo, dizendo que pegou um país destruído, país esse o nosso destruído, que precisa de reconstrução, foi um sufoco para arrumar um dinheiro para manter o Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família, em R$ 600, em garantir R$ 150 a mais para famílias com crianças bem pequenas, enfim. Então, isso não combina. Me pareceu mais uma promessa vã, aquela conversa para boi dormir. O terceiro aspecto, gente, é justamente com relação a ditaduras, como a do Maduro na Venezuela, como a de Cuba, quando o presidente diz: precisamos tratar com diálogo, perfeitamente, e não com conflito, com rejeição. Diálogo é ótimo. Agora, se esse diálogo não for acompanhado da premissa, o reconhecimento de que esses países têm regimes condenáveis, não se contribui nesse diálogo para a mudança dessa realidade. Ou isso o presidente Lula não disse, ele nunca reconhece lá atrás, vamos que ele tenha mudado. Ele disse que o que mais mais tinha na Venezuela era a democracia. Provavelmente mudou, mas não disse, ele em momento algum digamos assim, presta homenagens a essa realidade. E isso mostra que ele não, que o Brasil, sob a presidência dele, não seria um país disposto a colaborar para a mudança desses regimes, ainda que, obviamente, na questão do diálogo, respeitando a soberania dos povos, tudo isso, mas eu acho que esse não reconhecimento não é um sinal legal. São as palavras escolhidas, né, Dora? Também ninguém rasga dinheiro, a gente tem que fazer negócios com todo mundo, a gente não pode se deixar guiar pela premissa ideológica ao escolher parceiros comerciais, né? Tem aí os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, a mais sólida, né? A maior é a Índia. É a mais sólida democracia do mundo que tem a Arábia Saudita como um de seus parceiros principais. Então, não é uma questão Não, de faz você virar negócio as com a costas. Venezuela também. Oi, Dora. Então, faz questão, os Estados Unidos
Estados Unidos também faz negócio com a Venezuela, mas nem Sim, por compra isso deixa de petróleo. ter um pedido de prisão do Maduro expedido pelo país, porque são duas coisas, a relação comercial e a questão institucional, no momento, Megali, em que nós estamos tratando a questão democrática no país, no nosso país, ela é central, sabe? Eu não digo que o presidente Lula saia atacando, mas nem reconhecer e expor a necessidade de que a democracia Isso. volte a esses países, aí que eu acho que não ele entra aí num desvio que foi a isso que eu quis me referir. Não, não, mas tá certo, eu só tô reforçando a ideia aqui. A escolha de palavras é muito infeliz. Ele vem e fala que é uma alternativa dos países não seguir o modelo tradicional dos Estados Unidos. Mas que alternativa é essa? Em que você legitimiza uma ditadura? São países que precisam de carinho. Oi? Não são filhotes de poodles. São nações. Aí a gente lembra do Eduardo Bolsonaro, o defensor, o grande crítico das ditaduras latino-americanas sobre a Arábia Saudita. Ele escreveu: a Arábia Saudita é um regime tradicional que está passando por reformas modernizantes e dando passos graduais rumo a mais liberdade, mais coexistência pacífica com outro. Cara, você lê isso aqui, você fala: nossa, que país maravilhoso. Que país tolerante essa Arábia Saudita, vou conhecer as minhas. Então, a gente tá meio cansado de defensores da democracia de ocasião, né? E no momento em que colocam a faixa, ou É, se aliam a quem coloca a faixa, passam um pano adoidado para democracias, para ditaduras amigas. Ô, Dora, e tem uma cláusula do Mercosul, só para complementar, porque esse ponto é muito importante, gente. O Mercosul tem uma cláusula que vem sendo ignorada, aliás, desde o primeiro governo Lula, em que, para os integrantes, precisam ter respeito à democracia. A Venezuela foi incluída no Mercosul e ela não tem respeito à democracia, sabe? Acho isso muito importante e, repito, principalmente nesse momento em que nossa profissão de fé na democracia é tão importante, é um assunto tão central no Brasil.